E hoje, nesse encontro todo especial, cheio de amor, carregado de energia, positividade e principalmente de amizade, a gente veio trazer um convidado que não é só um convidado especial para mim e para Jaque. Será um convidado especial para todo mundo que está aí assistindo a gente. Hoje o papo vai render. A temática de hoje é seja justa toda forma de amor. Amar o outro, amar a si, amar a vida. E trouxemos alguém que, além de tudo, contribui muito com respeito, carinho, alegria. Ele é pura alegria. Então, hoje trouxemos aqui, Leopoldo Loss. Obrigado. Oi, gente, prazer primeiras meninas, esse convite tão lindo, especial, esse espaço de generosidade que vocês têm construído, que é o Senta Que Nem Moça. Eu fico muito honrado de poder estar aqui e da minha voz também ecoar por esse espaço. Obrigado por cederem. Nossa, maravilhoso. É exatamente essa frase. Eu quero ecoar, e não só por esse espaço, mas por todos os espaços que você puder alcançar. Que façamos isso juntos. É verdade. Isso é maravilhoso. Verdade, é uma honra. É uma honra ter você aqui. Quando a gente pensou nessa pauta, a gente queria uma pessoa que trouxesse tudo que envolve amor, nos dias atuais, porque tá uma guerra infinita, que trouxesse dessa forma potente que você traz, Então conta pra gente, pra eles, pra todo mundo, quem é você? Meu Deus, é uma complexibilidade. Amo! Já ficou assim, Eu acho que sempre vai faltar um pouquinho, pra falar de tudo, mas eu sou o Leopoldo, tenho quase 30 anos, nasci numa cidade muito pequena, que é Olímpia, e não tem como não falar de quem eu sou se eu não falar de Olímpia também, porque foi o que me norteou ali e que de certa forma criou os meus limites. Tinha uma rede de apoio, mas ao mesmo tempo eram limites, porque eu era sempre alguém a partir de uma referência, a partir da referência da família, de onde morava. Então esse lugar de quem sou eu era ocupado num momento com uma força muito maior em mim, mas assim como grandes pensadores, tipo Tales de Mileto, Leonardo da Vinci, eu gosto de ser o Leopoldo de Olímpia. E durante toda a minha vida foram acontecendo várias coisas que foram me trazendo a essa percepção e a esse olhar para o mundo com amor. Não sei se só por ter uma rede de apoio bem feminina, acho que todo mundo tem, mas ali na minha era bem forte, eram primas, era minha mãe, era o babá, era as tias. Então eu estava envolto ali de muitas formas de amor, E todas elas no sentido de maternar e de criar coletivamente aquela criança, porque eu morei nos meus primeiros anos de vida no fundo da casa da minha avó. Então, a todo tempo eu estava ali com essa galera, vendo o mundo e participando da rotina da casa, Então, aprendendo a ver também a partir de um outro lado, que não era o lado que, principalmente, que eu ia conhecer sendo homem, Não tinha a energia, vamos falar disso, A vibe, a energia ali da testosterona circulando, Isso. Tinha toda uma questão feminina muito mais forte, Sim. E mesmo dentro deste contexto, eu já ouvi algumas frases do tipo, fala que nem homem, assim como vocês escutam muito Senta Que Nem Moça. Fala baixo. Fala baixo, a gente escuta, fala que nem homem. Tem também, haja como um homem, O homem não chora, O homem não faz isso. Isso não é coisa de homem. Isso não é coisa de homem. Então, teve essa dualidade, por isso que eu digo que é muito complexo, E pra gente que nasceu nos anos 90, meu Deus, eram anos caóticos. A gente estava ali com várias coisas sendo bombardeadas, principalmente na televisão. Exato. E aí eu sinto que, por ter nascido nos anos 90, essa mistura muito louca que a gente vivia, do contexto histórico que a gente estava, de como os nossos pais, que cresceram numa ditadura, se criaram ali no rock nacional e estavam nessa busca por liberdade. Eu acho que a gente meio que, durante o meu processo de crescimento, assim como o de vocês, a gente estava na mesma geração ali, houveram algumas coisas que foram muito largadas. Eu acho que foi um pouco irresponsável a forma como
a sociedade estava naquele momento na busca dessa liberdade, sabe? E isso acabou gerando em nós na minha visão, uma sexualização muito precoce da infância. Por exemplo, eu não me esqueço de quando eu ia no bar com meus avós, com meus tios, e tinha aqueles posters com várias mulheres quase nuas, sendo objeto de consumo daquela cerveja, O né? marketing da mulher era muito forte nos anos 90 até os 2015, batia muito forte o corpo da mulher. Muito forte. E isso Propaganda de cerveja, enfim, de inúmeras coisas, tá né? na televisão. O El Chan, o programa do Gugu, o Faustão, tudo. A banheira do Gugu, É. verdade. Meu. O corpo da mulher era hiper. A gente passou de uma questão histórica, nossa, de um processo assim, de 0 a 100 muito rápido, da mulher intocável, aquele objeto ali de só né, imaginar como é, pra uma hipersexualização absurda, né? A tiazinha, Vocês tiveram essa sandália da tiazinha? Lógico que eu Lógico, não tive. tem não. Mas a minha mãe não deixava eu colocar máscara. Porque Porque era eu tava muito muito forte. puta. Era E aí, muito como que forte fica, pra né? eles, né? Mas ao mesmo Acho tempo que eu coloquei. que era muito claro. Eu acho que eu coloquei. Enfim, não respeitava muitas regras. Mas, tá, eu te interrompi. Não, que bom que você não respeitava as regras. tá. Era isso. Ah, sim, isso é maravilhoso. Acho que até hoje a gente pode falar no nosso círculo aqui, né? Acho que a gente luta pra não né? ser padrão, Não. não fazer parte dessa massa. Nossa, tudo. É É exatamente. exatamente isso. Mas você estava falando sobre a sexualização que você teve contato. Ah, sim. Então, aí também vamos pensar que a gente vivia um mundo em que surgia a internet, a revista Playboy ainda era algo extremamente forte. Então, tinha E todo você esse... ganhou? Claro. Sério? Você ganhou uma Playboy? Eu ganhei várias, na verdade, ao longo do processo, né? Da minha... Mas você pediu? Não. Era Foi uma só- coisa mais, tipo assim, Toma. esse menino tá muito viadinho. Isso. Vamos dar uma coisa com mulher pelada pra ver se ele se estimula, sabe? Pra ver se vai. Aham. Porque eu já era lido como um homem gay. Eu ainda me entendo como um homem gay cis. Né? Eu não me entendo como uma pessoa trans, mas eu acho que existe uma fluidez, uma impermanência no ser humano que ela também se expande no espectro da sexualidade, sabe? Eu acho que a gente não a gente está. Então, às vezes, você não pode falar que você é uma pessoa triste por um dia feliz. Né? Por um dia triste. Uhum. Você não pode dizer que você é feliz que você é feliz por um dia feliz. Enfim. Enfim. E é isso mesmo, a gente não pode se caracterizar, né, por apenas uma fala, uma questão, um sentimento ou um apontamento. Nós estamos aqui trabalhando a liberdade não é só de ser, mas é de estar, é de sentir, é isso que você tem. Então eu tenho a liberdade de transitar. E essa questão sexual, os estudos têm batido muito, né, porque a monogamia, o estereótipo, ela é uma questão de uma construção social, religião. Sim. Total. Sim. Ela, se você olhar ali para os primatas, autorava. Então, foi uma questão ali para manter uma ordem social, mas a religião entrou e caracterizou aquilo como uma verdade. Colocou O em casamento caixinha. monogâmico, Colocou em caixinha. isso. Pra E vender também não- melhor a ideia, Não, né? e outra, entre homem e mulher. É. Casamento entre homem e mulher, ter a famosa propaganda da margarina. E aí chegou a nossa geração, na verdade, eu acho que ainda foi muito tradicional. Mas assim, as gerações que estão vindo agora, assim, depois da nossa, a nossa veio pra quebrar mesmo, Uhum. né? Mas as gerações agora que estão vindo, elas estão dando soco na cara da sociedade. Porque não tem dessa, né? É exatamente isso que você falou. Não é ser, é estar. Eu estou me relacionando com uma mulher. Eu estou me relacionando com um homem. Isso não quer dizer que eu não preciso ser pra vida inteira heterossexual. Eu posso ter tido uma fase em que eu me identifiquei como uma mulher bissexual ou como uma mulher homossexual. E é isso. Ou essas experiências, né? Porque Sim. são possibilidades. Né? Porque você tem várias conjunções aí, tem várias formas de ser. E aí, acho que né, até atualmente a gente está discutindo no âmbito político a questão do casamento homoafetivo. Ai, traga a tua contribuição. Gente, a gente não devia estar discutindo isso, a gente devia estar discutindo outras formas de Gente, tá falando sobre agregar. fome, sobre doença, né?
Mas enfim. Entendeu? Sobre agregar de fato na sociedade. Agora isso não contribui em nada, mas para famílias que já existem. Ninguém vai deixar de ser família porque foi dito ou não dito. Mas é muito importante que se garantam os direitos das pessoas, né? Porque... Gente, é amar. Eles estão preocupados com o amor. Sim. Não, e aquela história que vocês viram na internet do... enquanto vocês estão preocupados aí, tem não sei quantas pessoas na fila para adoção. Gente, ao invés de você ficar preocupado com o negócio do casamento, de aceitar, não aceitar, você não tem que aceitar nada. Você tem que acelerar o processo da galera conseguir adotar os meninos que estão esperando, gente, a galera que tá esperando que tá crescendo, né? Não, e outra, tá gente, uma demora de 4, 5, sei lá, 10 anos. Por quê? Porque não funciona. Não funciona o sistema. Agora, o sistema funciona pra fazer um negócio que não tem nada. A gente não tem que botar mão em nada. Se eu quero casar com você, se você é mulher, homem, cavalo, sei lá, é minha. Consciente, maior de idade. É toda Cavalo não, gente. Cavalo não. Zoofilia é um assunto sério. Que também devia estar sendo tratado. Entendeu? Isso devia estar sendo tratado, a pedofilia. A quantidade de crianças que estão em situação de casar com homens muito mais velhos. É a troco de dinheiro pela família. A família troca a criança por dinheiro, prostituição. Sabe? Isso a gente devia estar discutindo. Isso é relevante para um futuro. Porque essas são as crianças do futuro. Né? Esses serão os adultos no futuro. Mas eu sinto que essa geraçãozinha mais nova tá trazendo muita revolução pra gente. É um socão, né? É um socão. Sim, mas olha, vamos valorizar a nossa, porque a gente vem num puta de uma desconstrução, assim, absurda. Sim. A gente nasceu daqueles anos 90, que eu acho que veio assim, um pouco, a gente tava brincando da hipersexualização do corpo do feminino, mas também foi uma paulada de uma desconstrução, da gente poder se mostrar, da gente poder ser também o nosso corpo. Poxa, eu quero estar com o meu corpo do jeito que eu quiser e dançar e tudo. Não seguir aquilo como padrão, claro. Mas entrar nesse processo para hoje, nós somos a massa que tá lutando para as próximas. Enquanto futuros pais, enquanto futuros tios que seremos, a gente tá lutando para isso. E eu vejo, por exemplo, né, pegar os nossos pais, né, como é difícil ainda para eles esse processo de desconstrução, mas é nós que estamos ali, ó, participando e fazendo aquela família identificar esse processo. E auxiliando eles nesse processo também de entender que o mundo que eles nasceram não é um mundo que tá posto. Né? Porque eu sinto um saudosismo exacerbado, porque na minha época ele é muito perigoso, né? Porque na tua época você tinha a percepção de você quando você era um jovem, aí depois você fica mais velho, você muda a concepção, aí você vai pensar que aquilo era bom e não era bom. Você se sentia reprimido, provavelmente, você tinha punições severas. A gente tem uma questão também dos 90, né, dos 90 e tantos que somos. A gente tem uma questão de se adaptar, né? Por exemplo, a novas gerações. Eu tenho certeza que vocês, né, eu convivo diariamente, mas pensa assim, vocês, eu conheço, né, adaptação ao universo tecnológico, a gente quer aprender, né? A gente quer conhecer, a gente quer escutar o que eles estão querendo falar, a gente quer se inteirar um pouquinho, lógico que, né, vai da nossa realidade adulta, também dificulta um pouco. Mas parece que os nossos pais, os nossos avós, tinha que ser aquilo, né, igual você disse, aquilo era o certo e ponto, mas e aí? Eu trouxe uma nova visão, uma nova perspectiva. Não, tá errado, na minha época tava certo. Pô, gente, não é por aí. Eu vou chegar pro menino, pra criança que me traz uma nova perspectiva e falar que aquilo tá errado sem conhecer, sem pensar, sem refletir. Mas a questão é justamente essa. Eu não quero. Por isso que eu preciso me preocupar com quem tá casando e se amando. Porque eu não quero perder meu controle. Mas porque esse quadrado é muito fácil. Ai, perdão, amiga. Porque esse quadrado é muito fácil lidar. Pensou vocês me abrirem esse quadrado, escrever um retângulo, losango, e aí eu olhar aquele monte de ponto, aquele monte de coisa, e eu vou olhar pra mim e falar assim, poxa, eu não sei porra nenhuma. Ai, gente, que delícia. Mas então é isso, mas eu acho que é incrível se perder, cara. Não é? É incrível se permitir se perder, sair desse negócio do controle, né? Sim. É entender que a gente não tem controle de nada. De nada. Por mais que a gente queira. Eu adoro estar sobre fazer a situação sobre o controle. É Todos incrível. gostamos. Porque é muito confortável, né? Opa!
Então, mas gente, não dá pra ter controle. Não dá pra ter controle nada. de quase nada. Então, o que dá pra ter controle é basicamente assim, das nossas emoções, em alguns aspectos, das nossas atitudes principalmente, e das nossas palavras, né? Porque o que a gente pensa, beleza, a gente processa, a gente vai, repensa, reflete, né, trabalha isso em terapia. Agora que você fala, né, atinge um emissor, né? Você é um emissor, você atinge um ouvinte, então alguém vai escutar o que você está falando, então com que carinho que você está falando isso. A fala é concreta. Concreto, então. Aprendi isso na terapia, nunca mais esqueci. O que sai da boca do outro é concreto. Concreto. Não tem como duvidar. Né? Ela falou aquilo de uma forma ou de outra, aquela é uma verdade da pessoa. Agora, imaginar o que aquela pessoa quis dizer, isso é fantasioso. Então o que a gente tem? O que saiu da boca, né? Exato. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. E por isso que é muito importante essas conversas. Pra gente ir pra esses lugares, né? De tipo, o que a gente tá fazendo com a nossa geração, por exemplo, né? Será que a gente quer ser esses tios, esses adultos que ficam falando, né? Poxa, no meu tempo era bom. Não. Eu acho que a gente tá nesse caminho, inclusive, de aceitar a fazer terapia. Né? Isso é muito legal na nossa geração. Porque antes disso eu penso na infância, né? A referência que eu tinha era pessoas loucas vão pra terapia. Pessoas em sanatórios precisam de psicólogos ou psiquiatras. E aí quando você vira adulto e você percebe que toda aquela criação de que você vai ter que ser uma família de margarina, né? E compor lá um pai, uma mãe, um filho, um cachorro, você vê que, imagina, e se não quiser? E se eu não quiser? E assim, se isso for aos 50, se for aos 20, se for aos 30, sabe? E se isso não acontecer, sabe? Entende? Então, assim, e se eu quiser também tá tudo bem. Tá tudo bem. Que eu tenho esse direito, né? Eu tenho o direito de escolha. De escolha. Se eu quero ter uma família de margarina, pois escolha. Mas não obrigue o outro a ter. Não, A questão é essa, não e tem essa confusão também que eu percebo do pessoal de mas como assim, agora ninguém pode ter mais um casamento hétero? Não, a questão não é essa. Nós estamos falando, você pode ter, minha senhora, você pode ter. Mas o outro, ele tem a possibilidade de escolha dele. E se não quiser casar? E se não quiser ter família? E se não quiser ser mãe? E se a gente pensar pelos arranjos familiares, né? Nem A falo complementaridade. Sim. Por que a gente precisa de duas pessoas exatamente pra pedir um amor? Mas isso é uma coisa interessante. Eu vou trazer essa pauta aqui nesse momento, porque eu me deparei no 2021, quando eu dei as minhas primeiras aulas nos 8º anos. A gente usava, até então não era tão digital, tinha ainda que utilizar pós-pandemia o livro didático. E aí eu peguei o livro didático para dar uma olhada, era 3º bimestre no 8º ano. 8º ano era a nossa 7ª série, né? Sim. E aí eu peguei o livro, gente, e trazia exatamente essa fala de construção de família. E tinha como se fosse um prédio cheio de janelinhas. E tinham todas as constituições de família. Mãe solo, pessoa que mora sozinha, pessoa que mora com amigos, enfim, a família pública, né? São famílias. Na psicologia a gente aprende assim. E é lindo, e assim, tá trazendo pra crianças. Aí vai um adulto combater isso que tá sendo ensinado dentro da escola. De forma natural, sem sexualizar. Isso! Sendo que o oposto aconteceu com a gente. Não queriam nos sexualizar, mas isso estava escancarado. Não conseguimos fugir disso. Qualquer lugar que você fosse, isso estava. E quantos ídolos dos anos 90 se libertaram? Maravilhosos. Sim. Eu amava a Xuxa, por exemplo. A Dercy, super irreverente. Uma pessoa que eu queria destacar é a Glória Maria, gente. Sabe? Aquela mulher com recorte, né, de gênero, de raça, viajando o mundo, conquistando lugares assim inimagináveis. Isso me inspira muito ainda quando eu viajo, sabe? Ou quando eu quero planejar uma viagem, eu quero. A história dela. Que mulher incrível, sabe? Mas ao mesmo tempo que a gente tinha pessoas incríveis e várias pessoas sendo, né, destacadas ali, Angélica, Xuxa, todo mundo, né? A Inesita Barroso, que eu achava massa. Vocês chegaram a conhecer a Inesita? Sim. Ela não tinha um programa? Tinha um programa, isso, eu amava acordar cedo pra assistir no Findes. Era tudo. Então, e tinha todo um brilho, tinha todo um glamour, mas ao mesmo tempo tinha o contrário a isso, né? Que eram tipo mulheres de pano de fundo de biquíni pro Faustão, por exemplo, falando, tá ligado? Então, nós vivemos muito esses contrastes, né? Inclusive porque nós nascemos numa era não tão digital e
Nada digital. Nada digital. Nada E digital. agora também, tipo, de repente, nos anos 2000 a gente tinha uma era bem mais digitalizada, né? Eu não lembro, vocês assistiram Beija-Sapo? Nossa, tinha Gente, na MTV. Né? Voltou, tá? Não, Voltou, Mentira! não na mentira, mas voltou em outra plataforma. Caramba. E eu achei É da isso Dani massa. Calabresa, não é? Era As Socorro Cicarelli. Cicarelli. A Daniela Cicarelli. É verdade. Era sábado à noite, alguma coisa assim, era um dia de rolê. E era meio de madrugada, assim, eu ficava acordado pra assistir aquilo, porque eu achava assim, as possibilidades, porque tinha muito isso, da pessoa ir com a cabeça do sapo beijar sem saber quem era, escondido, lembra? Que beijava e depois. E era um programa assim que não podia ser assistido. E na verdade era uma coisa que, se a gente for olhar hoje, não é, é uma coisa gostosa de você compartilhar. Mas de uma forma leve. Agora, tem um programa que eu assistia na adolescência, a gente devia ter o quê? Uns 15 anos, que era aquele do namoro lá do... Cada namoro, Rodrigo Faro. Aquilo, gente, eu achava a coisa mais ridícula. Eu lembro que eu assistia fazendo unha pra sair de noite, sabe? E eu falava assim, mãe, Deus me livre. Você vai lá, conhece um cara, e aí, você não sabe. Eu pensava assim, né? Porque a gente é de cidade pequena, mas mesmo assim é uma constituição interessante. Você não sabe o que ele gosta, você não sabe se ele, nada dele. Principalmente o que Você ele não estudou. gosta, né? Tipo, pra dar tudo certo no primeiro encontro. Sim. Conversa meia hora, nem isso. E aí, você quer namorar comigo ou não? Pera, nem te conheço, É uma cara. questão muito estética, muito. Super. Era única e exclusiva estética. É, demais. Então, mas eu sinto que isso trouxe uma confusão pra gente enquanto geração dos anos 90. Aham. Porque era uma liberdade, ao mesmo tempo que era uma coisa meio louca, assim, tipo, meio insana. Eu achava, por exemplo, banho do Gugu. Nossa. Vocês lembram a posição que a gente colocava a mulher ali? Uhum. Nossa, era muito. É muito de submissão, sabe? E É uma violência. É uma violência. E isso é muito agressivo, isso é muito sexual para as crianças assistirem. Diferente, por exemplo, do que você tá falando do livro, né? De poder dar aula e ensinar pra criança constituições de família. O Pânico na TV, gente. Nossa. A gente na TV é super recente. Super recente. Super E a recente. gente falou no encontro que a gente teve com a Suzane, a gente falou sobre, em alguns pontos, sobre educação sexual. E trago novamente aqui, né? A educação sexual na escola, ela é essencial. E não só pra, a gente falou na questão de prevenção, a gente falou sobre se ensinar sobre constituição de família, mas também sobre o autoconhecimento, né? Tem um período que a gente passa com essas crianças quando eles têm 13, 14 anos, que a gente fala sobre isso. A gente fala sobre os órgãos reprodutores, a gente fala sobre métodos contraceptivos, a gente mostra como, manusear de uma forma educativa. Porque a gente precisa que essa criança conheça o seu corpo. Como que você vai proteger algo que você nem sabe que você tem? É verdade. Tem criança que nem sabe, por exemplo, que, enfim, o que é, tem o órgão genital masculino, ele não sabe pra que serve os testículos. Não sabe. Sabe pra que tá ali. Só serve pra zoar? Não, peraí, vamos lá, vamos conhecer. Isso é essencial. Então, o autoconhecimento pra gente também, pra fazer esse desligamento, esse rompimento da sexualização do nosso corpo, foi muito importante. A gente teve não teve, assim, não sei vocês, mas como se fosse um rompimento, e entender que a gente devia se autoconhecer pra ter a questão da nossa sexualidade. Parece que a gente evoluiu muito rápido, Antes a gente tinha que ter o corpo perfeito, não sei o quê, o relacionamento perfeito. E aí agora, assim, parece que a gente tá muito mais liberto. Não é? Ainda está havendo essa desconstrução, Eu vejo que ainda existe. Eu vejo também que as pessoas, elas pegam essa liberdade que elas constroem ali também como sendo... Então, peraí, que eu vou fazer o que eu quiser com o meu corpo. E entra num padrão ali daquela massa também, e aí não consegue identificar que está se aprisionando em outra coisa. Ela não está entrando num processo de desconstrução, de liberdade, de autoconhecimento. E aí você olha aquelas pessoas todas iguais, todas, num investimento absurdo para ser aceito, para ser visto, para ser desejado. Então não mudou. E aí chega aqui, 3 pessoas que falam alto, caracterizada como louca, que se veste tudo colorido, que seja de qualquer jeito. que não tem do jeito que silicone.
Não tem. Não tem silicone, não tá com o cabelo extremamente hidratado. Não tá passando maquiagem. E aí Ou se olha, passou, tá craquelada. Não tem condição. e aí olha pra nós e fala, nossa gente, que coisa chata. Não é atrativo. Ah, não é muito. A gente é muito atrativo. Vamos se valorizar. Mas eu acho isso tem se complicado, eu acho. Ao mesmo tempo que a gente tem esse avanço do autoconhecimento, da ideia de se cuidar, né? Nos vários aspectos, não só fisicamente ter um corpo gostoso, mas também ter uma mente em equilíbrio, saudável, né? Ter bons hábitos, construir uma longevidade. Eu acredito que a gente tem também. Sim, esse processo. Esse processo de autoconhecimento, É. eu falo que o autoconhecimento pra nossa geração, pra aqueles que falou assim, eu não quero aquilo que eu vivi nos anos 90, 2000 e quebrar. E aí foi o processo da gente pegar e falar assim, pera, eu quero me conhecer. Eu não quero conhecer, olhar pro lado, eu quero me conhecer. E eu acho que foi o diferencial da nossa geração, foi essa. Não, eu quero me olhar. Sim. Reservar esse espaço pra você, né? Sim. Pro seu tempo. Mas eu acho que o diferencial, assim, da nossa fase foi exatamente adentrar nesse processo de autoconhecimento. Foi eu pegar aquilo que não estava bom, para aquilo que estava modificando, e eu falar, pera, deixa eu me olhar, deixa eu me analisar, deixa eu ver o que eu quero, o que eu não quero, o que é meu, o que é do outro, desconstruir e fazer parte desse processo aí, ó, de liberdade mesmo. E não é liberdade espacial, é liberdade de ser e estar. E acredito que com você tenha acontecido isso, ou está acontecendo isso, né? Vem acontecendo desde muito cedo, né? Porque, como homem gay, eu precisei entender o que estava acontecendo comigo, porque eu gostava dos meninos, e aí como assim? Porque, né, no que me falavam é que menino gostava de menina, e menino gostava de menino, e aí menina gostava de menina, de menino, e menino gostava de menina, e eu tinha isso como, né, o mundo que eu conhecia. E aí quando eu me olhei, assim, gostando de meninos, eu falei, opa, será que tá errado em mim? Até então eu achava que era isso, né, inclusive. Era o que é apontado, né? Porque se tá errado, tipo assim, se eu gosto de menino, logo eu preciso ser a menina, entendeu? Entendeu onde foi? Então, aí veio um processo que as minhas referências femininas eram essas, Xuxa, Eliana, toda essa galera da TV, e aí tinha o lado masculino também, né, que era o oposto a isso, que era o que a gente conversou do mundo como se apresentava. O homem pegador, o homem Que tem forma que é homem. É. E aí, dentro desse processo, foram acontecendo várias coisas. Aí eu acabei ficando com meninas pra entender. Aí continuei me reafirmando, beijando meninas e ficando com meninos escondido, né, pela escola. Porque assim, eu tive... A fase da descoberta ali do escondido e tal, pra não falar pra ninguém até não ter certeza. Essa questão do sigilo, ela precisa ser... Ela acontece inclusive até hoje, né? Porque eu acho que nesse processo de se autoconhecer, você encontra pessoas que também estão se autoconhecendo e se permitindo. Então, já fiquei com meninos que se entendem como meninos heterossexuais, mas tiveram uma experiência gay. Entendeu? Assim como eu tive experiências heterossexuais, me entendendo como homem gay, né? Mas aí depois desse processo eu fui me permitindo viver outras coisas, né? Então, aí a gente chega também em outro ponto né, quanto eu tô disposto a largar o que eu tenho certeza que eu sou, né? Tipo assim, o quanto eu tô disposto a largar aquilo que eu sei que eu sou e viver outras coisas. Por exemplo, por muito tempo eu não imaginei possibilidade de que eu pudesse ficar com um homem trans. Imaginando uma genitália feminina, né? Imaginando uma vagina. Porque era isso que estava enquadrado pra mim, né? Esse era o recorte que eu tava conseguindo enxergar. Entendi. Isso não era uma possibilidade. E hoje é totalmente diferente. Mas eu tive experiências com meninas pra entender que tudo bem, vagina, mas eu não sei ainda ser com certeza se com meninos trans tudo bem também. Sabe? Então, e eu acho que é esse processo que eu tô ainda de me autoconhecer, que eu não posso falar, sou um homem gay, sabe? Eu me entendo atualmente, assim, mas se eu ficar com mais pessoas, com mais possibilidades, e isso for acontecendo, sim, talvez eu chegue num momento em que tipo, eu não me entenda só como gay, sabe? Eu me E entendo tem como bi, agora- minimamente. até agora, né, saiu recentemente
não sei se vocês acompanharam, saiu que a sigla, né, do LGBTQIA+, não é só isso mais, né, que é uma sigla enorme, que termina com e tem um 2K no final, uma coisa assim. E aí eu fui assistir, enfim, algumas coisas, e quando eu olhei, né, o tamanho da sigla, eu entendi que, na verdade, não sei se, né, se é possível falar assim, não é uma sigla para restringir, é para todo mundo olhar esse tamanho dessa sigla e falar, cara, independente, eu tô aí dentro. Quer dizer que eu também tô ali em algum lugar. E estamos. Ou seja, não tem que ter sigla pra nada, pra padronizar, pra, enfim, né? Me caracterizar. Não. E restringir. É só pra você realmente não saber nem falar a sigla, porque não importa isso, importa que você respeite o outro e ame a si mesmo, enfim. E se respeite, né? Tenha relacionamentos gostosos com quem você se identificar, gostar, se interessar. Desde que seja consensual, gente. Sim. Eu acho que vale tudo. Sim. Sabe? Até dentro das minhas limitações, eu acho que se pro outro tá bom ali, meu, vai feliz. Você tá disposto também a Sabe? querer viver aventuras, né? Sim. Eu acho que é justamente vivendo essas aventuras que a gente vai deixando a certeza que a gente tem, entendendo que não é nosso, entendendo que é nosso, e tendo essa liberdade de ser quem a gente pode ser. Não só de quem a gente é, porque o que a gente é, beleza, a gente é, mas aí assim, amanhã você vai dormir e acordar e vai ser outra pessoa. Minimamente ali, né? Lógico, você vai ter o que eu sou, a minha essência. Sim. Mas você... A minha personalidade é essa, mas as minhas características, elas fluem. E aí acho tão delicioso poder fluir dentro disso, gente. Ai. Eu já fluí tanto na época... Você lembra dos trotes da escola? Nossa, o Leopoldo era assim, a figura, né, dentro da escola, dentro do universo, né, da nossa adolescência, ele era a figura que como que eu posso dizer, que não tinha, né, um padrão. O Leopoldo era a referência para todo mundo de liberdade, né? Não só nos trotes, mas em tudo, em questão de como se vestir. Ele fotografava, lembra? Ele fazia vários ensaios, cada um diferente um do outro. Aí eu fazia a maquiagem, o cabelo e a foto. Cada um das pessoas, né? Não, e com você também. Você teve, assim, mudanças de estilo, de gosto. Porque eu acho que você quis presenciar em tudo pra se ver em tudo. Isso é muito bonito, porque eu, por exemplo, posso falar por mim, a Jaque por ela, eu vivenciei alguns mundos, mas de uma forma muito mais limitada. O meu eu, naquela época, era muito limitado, né? Hoje eu me sinto muito mais ilimitada. Hoje, com quase 30, né? Agora, você não. Você foi lá e viveu. E você inspirou muita gente. Não só naquela época, né? Hoje também. Ai, que lindo. Mas eu tinha toda essa rede de apoio, né? Porque eu podia ser eu com os meus amigos. Lembra as conversas que nós tínhamos? Eram conversas intensas, assim, de quem eu sou, né, do que eu quero, de experiências que vivi, mas eu não posso contar quem é. Tipo assim, amiga, eu preciso te contar uma coisa, mas eu não posso contar com quem foi. Sabe? Tinha uma coisa assim de a gente poder estar ali junto, né? E poder ser, e poder se... Ai, deixa eu contar uma situação. Por favor. Ai. Leopoldo, num encontro, assim, a gente ia muito em casas, depois da escola. E aí tinha uma amiga nossa em comum, que ela queria colocar absorvente interno. E o Leopoldo falou, não, eu te ensino. Aí todo mundo, Leopoldo, como que você vai ensinar uma pessoa a colocar um absorvente interno? Ele falou, pode deixar, vou ensinar. E foi todas as meninas, praticamente, que estavam no rolê, pra ver ele ensinar. E ele ensinou, com didática, na prática, tudo. E aquilo foi o auge, porque assim, ele transformou o corpo dele masculino em um corpo feminino pra ensinar mulheres a conhecer seu próprio corpo e colocar um absorvente interno. Pra mim aquilo é o auge. Maravilhoso. Eu não tive esse prazer de ter tido um amigo, né, que se aceitasse e pudesse trazer toda essa construção. Mas olha só, quantas mães ali ensinaram a usar absorvente OB? Porque o que era falado? Se você usar, isso vai acabar com a sua virgindade e aí você já não é mais pura. Quem vai te querer? Você não é virgem. Porque eu Tem não que casar amei. virgem. Imagina. Lógico. Pura, De véu, Grinaldo toda de branco, pra mostrar minha pureza e virgindade. E aí chega uma bicha transgressora, vai lá, maravilhosa. coloca um OP e faz, ó, é assim, É isso. né? Tipo, vai Mas, curtir a gente, piscina. É isso. Porque era isso, né? Lembra que era pra curtir a piscina naquele dia. Era.
Tipo, tô menstruada, não tem como curtir. Como assim? Eu não sei colocar um B. Não. Cata lá, vamos fazer o tutorial aqui. Na época não tinha negócio de internet, Não. imagina. Era A gente fazia o tutorial. A gente fazia o tutorial. Né? E aí eu podia me experienciar muito nesse processo da escola. Eu acho que era o ambiente que eu mais podia ser, né? Porque dentro de casa eu podia ser dentro de um conjunto de regras, né? Eu podia ser, mas era... Assim, eu tinha tinha trejeitos que eram muito nítidos, né? Que eu não era um menino padrão. Então, ali foram começando algumas coisas. Então, assim, eu podia ser, mas ao mesmo tempo, assim, como que eu conto que eu beijo na boca de menino? Não dava ainda, entendeu? Nessa época ali da adolescência. Você teve medo? Gente, muito medo. E como que foi, assim, primeiro você se autoafirmar, né? Porque eu sei que tem esse processo também. De, pera, não, eu acho que é isso mesmo, quero me sentir, né, realizado com o que eu sou. Eu fui falando por sinais, né? Então assim, eu fui falando com uma amiga, ai, beijei já um menino, ai, pra outra amiga, ai, eu fiquei com o menino, ai, foi assim, aí começou, aí então assim, meus amigos sabiam, aí eu falei, bom, agora eu tenho já um grupo de segurança que eu posso contar com quem eu tô saindo, onde eu tô saindo, porque senão também você não tem com quem confiar, né? Não tem pra onde ir. Aí, beleza, veio esse momento. Aí nós tínhamos muita proximidade com os professores na escola. Então eram pessoas que eu tinha uma confiança muito grande. Nossa, legal. Né? E fazer um trabalho meio terapêutico também ali, da escuta ativa, sabe? De estar ali pra te ouvir enquanto adolescente. Então, vivi também esse processo. E aí, dentro de casa, eu podia ser quem eu era, né? Só que eu também tinha alguns medos. Então, por exemplo, eu tinha o medo da minha mãe me pegar fazendo algumas coisas. Então, às vezes eu queria... Tava lá no momento em casa, sozinho, eu punha um vestido dela e me experienciava. Aí eu me olhava, tipo, ok, tá. Um dia ela chegou em casa e pegou esse momento. Sério, então foi assim, foi um choque. Ela chamou o nome do meu pai. Vem aqui ver o Leopoldo do jeito que ele tá. Olha aqui, com o meu vestido. Eu tava com a Luana Malbo. Numa videochamada, tipo uma videochamada assim, na época do MSN. Do MSN. E eu lá com o vestido roxo, assim, com uma gola enorme, me olhando todo. Então assim, foi muito divertido. Então, ninguém trancava a porta pra eu não me vestir do jeito que eu quisesse, ou me experienciar da forma que eu quisesse. Tipo, minha mãe sabia que eu pegava as maquiagens dela e treinava em mim. Aí quando ela ia sair, eu fazia maquiagem nela. Aí eu fui fazendo meus amigos. Então eu fui vivenciando experienciando coisas do mundo, né, do masculino e do feminino, sem me preocupar muito com quem eu era, sabe? Eu tava mais ali do tipo, vamos sentir o que tem aqui pra mim. Nunca teve limite. Nunca teve limite. Não, até hoje. Não, assim, eu falo assim, nunca teve algo que te prendesse. Teve, né? Lógico que teve, você teve, né? A sociedade, a família e tudo. Mas ao mesmo tempo você foi entrando assim pelas bordinhas, com o seu jeitinho e foi experienciando isso. E assim, eu acho que hoje a segurança que você tem é por isso, pela sua coragem. Eu acho que não tem um sentimento maior. Coragem de falar, não, eu vou tentar um pouquinho aqui, sabe? Essa malandragem, que é uma malandragem, assim, efetiva, né? Que te construiu dessa forma. Mas tá, e a sua família, né? Bom, aí o que eu fiz? Eu falei com meus amigos, tava todo mundo ali sabendo, vamos continuar esse avanço da tropa de quem eu sou para o mundo. E aí eu falei, bom, vou fazer uma festa de 15 anos. Até então, naquele momento, tinham meninos que faziam festa de 15 anos, mas aí eu quis inovar, fiz uma festa black white, tudo tema de zebra, era pra ser um motelzão, todo na zebra. E aí eu dancei MCA com os meus amigos todos héteros, você lembra? E aí eu fiz uma coisa meio oposta, né? Porque as meninas faziam a dança delas, a valsa, e depois faziam uma dança só as meninas. Né? Uma coisa meio Pussycat Dolls, né? Meio Beyoncé. E aí eu fiz a MCA com os meus amigos. Então assim, eu tinha um grupo de amigos héteros que estavam ali comigo, independente de quem eu era. Nossa, foi uma arraso. E eles sabiam quem eles eram também ali, do tipo, a gente sabe que tá tudo bem, tá tudo bem. E também tiveram pessoas dentro da minha juventude que eram minhas amigas, tivemos experiências e que tudo bem. Tudo bem naquela época, tudo bem depois, tudo bem hoje em dia, sabe? E, então foi muito gostoso. Porque eu fui construindo pontes de apoio, essa rede de apoio, né, em torno de mim, para que eu pudesse ir saindo do meu casulo. Porque eu também estava dentro de um casulo que eu não tinha referência de gay, por exemplo. Vocês lembram na televisão de referência de gay? Como que era? Estereotipada? Existia ali, por exemplo, alguns artistas, né? Mas mesmo assim não era nada
Tinha o Ney Mato Grosso, né, o Cazuza, Mas da né? nossa época, assim, alguém da Mas- nossa idade. Da nossa idade, não. Não. E tinha um estereótipo, né? Porque Não, nós tivemos, não. nós tivemos o HIV, por exemplo, que dizimou várias pessoas, inclusive foi muito forte dentro da comunidade né, gay da época. Então isso estigmatizou muito, né? Então assim, você também se olhava desse jeito, né? Tipo, será que ser gay É sinônimo dessa é doença. sinônimo dessa doença, né? Ser um portador, ser uma pessoa que vive com HIV. Então trazia muito esse peso. E as referências também que eu tinha eram mínimas. Não tinha uma referência de, por exemplo, possibilidade de casamento pra mim. Eu não achava que era possível eu ter uma família. Verdade. Porque quem você via casado na televisão, Você homem já com homem? desconstruiu totalmente aquela figura de vou ser pai. Que é o meu sonho, inclusive. Maravilhoso. E você vai ser. Nossa, e que pai. Que E né, então olha só, te tirou as possibilidades, te deu escolha mesmo. Ou você escolhe isso ou você escolhe aquilo. Não tem opção de. Nossa, e como foi assim? Gente, É que é muito, né? olha, é porque eu fico pensando o quão deve ser confuso você passar por esse processo de construção e você fala, mas eu sonho também nisso. Por que eu tenho que me limitar, né? A estar nesse lugar e ser isso, né? E a coisa foi fluindo. Então, aí durante a faculdade, foi porque até então eu tava naquele contexto, Leopoldo de Olímpia, esse contexto de amigos, amizade, e aí no meio que eu não verbalizei depois que eu era gay. Aí teve um momento, um dia de discussão com a minha mãe, que a hora que meu pai chegou em casa, eu falei, ó, não aguento mais, eu não quero mais ter essa vergonha que eu sou na de vocês. Aí ele falou assim, mas o que você tá falando? Eu falei, porque eu sou bi. Naquele momento eu achei que a forma mais fácil de eu falar que eu já tinha beijado um homem era falando que eu já, também beijava uma mulher, né? Então vamos tocar nesse assunto. Depois a gente vê o que a gente faz. Depois a gente vê o que a gente faz. E aí ele falou assim, tá, tudo bem, então só tenha cuidado com as experiências que você vai ter, com quem você vai se relacionar, né? Então assim, tenta não fazer na frente dos outros pra você também não se arrepender depois. Faça. A hora que você se sentir confortável, é isso mesmo? Expõe, porque senão depois eu vou ficar te lembrando disso. Uhum. Aí beleza, no outro dia ele apareceu com uma caixa de camisinha pra mim, assim, como se eu estivesse ali falando, vou me prostituir, né? Tipo, mas eu, assim, eu entendo esse sentimento de vou cuidar, né? Tipo assim, faça o que você quiser com o seu corpo, mas se proteja, Uhum. sabe? Foi a forma que ele conseguiu demonstrar. Aí passou todo esse tempo, fui fazer faculdade, passou colegial, fui fazer faculdade em Maringá. Aí durante a faculdade eu pude experienciar muitas outras coisas, muitos outros universos. Eu gosto da universidade, da ideia de universidade por isso. Então todos os universos de pessoas, de todos os tipos, de gente de tudo quanto é jeito, de cabelo, tudo quanto é cor. Sim, gente, a faculdade é um processo de construção maravilhoso. Nossa. E foi, vou trazer a minha vida, assim, se me expor, porque eu sair de Paulo de Faria e ir para Votuporanga, pra mim já foi um máximo. Mas quando eu cheguei na faculdade, eu também entrei nesse processo que era assim, tinha semanas da psicologia. E era sempre assim, um viado engraçadinho que tava ali apresentando. E aí eu vi aquilo no primeiro ano e falei, gente, ano que vem eu vou estar ali. No segundo ano eu decidi de travesti, de drag queen. Fiquei com o apelido da faculdade de Pantera Cor-de-Rosa. O terceiro ano de faculdade, a gente fez um casamento. Eu era o noivo. Uma amiga minha foi o padre. E aí já começou a juntar mais mulheres também envolvidas de uma forma extremamente desconstruída. Hoje voltou muito o padrãozinho que eu sei. Mas eu também entrar nesse processo de ser homem, de ser travesti, Isso foi maravilhoso, porque o que acontece? Eu tenho as pessoas, né, muitos homens olham pra mim como uma mulher padrão, atrativa. E eu também senti isso na faculdade, isso é maravilhoso, eu gosto muito de sentir isso. Mas eu também quero ter a liberdade de não ser. Eu não quero ser desejado o tempo inteiro, vai a merda você. Quero poder ter paz andando na Nossa, rua, eu sabe? quero sair esculachada, eu quero rir, quero falar alto, quero cantar uma garrafa, sair louca. E aí, a faculdade me propôs isso. E aí eu saí pra faculdade, chegava no intervalo, as pessoas me ligavam, você não vai vir pro bar hoje? Eu falei, gente, tem trabalho, tem um filho, tem outras coisas pra fazer. Não, ó, tem 3 mesas aqui te esperando, porque era atração. Eu levava minhas amigas evangélicas tudo pra lá. Então, foi um processo, assim, porque tanto é que foi assim, foi de Votuporanga pro mundo. Nunca mais voltei pro Paulo de Faria. E isso aí, daqui pra frente. Não, agora é pro Nordeste. Vir na praia é ótimo. Eu quero mais, eu quero mais. Esse episódio também de viver, por exemplo, no Nordeste.
Eu tive uma experiência de meio que depois da faculdade, depois de ter construído um escritório, depois de ter decidido uma vida, escolhido uma vida profissional, né, e trabalhar, e atender pessoas, e construir sonhos, eu tive um momento, parei e falei, quero viver um pouco pra mim. Porque eu acho que eu meio que me perdi no caminho profissional, né, tipo, tá, beleza, você tava realizado, mas e aí? Daqui 30 anos eu vou estar, né, feliz assim? Né? Como que eu vou estar daqui a pouco? E aí deu um pause, falei, um ano sabático. De repente veio a pandemia. E aí ela me deixou dentro de casa sem poder fazer nada. Inclusive foi uma época em que eu experienciei várias coisas com os meus amigos e minhas amigas. Nós vivenciamos várias coisas no âmbito... Porque, tipo, já não dava pra beijar ninguém, a gente se beijava entre nós, depois conversava sobre isso. Gente, qual que é o meu beijo? Como que é tal coisa? Sabe? Tipo, teve esse momento também. Foi incrível. Foi bom, foi ótimo, né? Apesar do cenário terrível que estava estabelecido, a gente conseguia viver aquilo naquele momento. Aí a coisa foi passando, e aí eu decidi também, quando teve uma reabertura, assim, vou viver na praia. Que aí foi o que você falou, agora pro Nordeste, você foi pro Sul, né? Então foi incrível, assim, foi um momento que eu vivi muita liberdade. Porque ali eu realmente não tinha referencial nenhum. Porque se eu era o Leopoldo de Olímpia, que tinha um referencial da família, o Leopoldo da faculdade, né, que era o Leopoldo referencial da faculdade, depois o Leopoldo de profissional, então eu tinha ainda uma coisa. Depois eu era o Leopoldo só mais um. Sim, é aquele turista ali, ó. Só eu. Naquele momento era só o cabeludo, só o Léo. Entendeu? E foi isso foi um processo muito incrível, muito ótimo. Por quê? Nesse processo eu conheci várias pessoas de outros países. Então, assim, eu entendi também como outras culturas lidam com a sexualidade. Em uns momentos que eu tava, né, viajando, fazendo voluntariado, eu fiquei hospedada num hostel em que um menino, ele não tinha... No país dele, eu não me recordo agora o nome, mas é um país no continente africano, em que as pessoas... que ser homossexual é crime. Então, assim, houve todo um preparo, por meio da dona do hostel, para que ele pudesse me receber. Nossa. Assim, foi incrível, a nossa conversa foi ótima, deu tudo certo. No final eu tava falando que eu ia morder ele, porque ele derrubava minha toalha toda vez. Eu vou ter que te morder, eu não paro de derrubar minhas coisas. Então assim, teve mas houve toda uma preocupação, porque cara, no país dele ser homossexual é crime. Então assim, como que eu vou lidar com isso? Né? Então assim, e como ele vai lidar com a minha presença? Então houve essa preocupação dessa pessoa que tava me recebendo, né, pro voluntariado. Nossa. De preparar esse ambiente, de perguntar pra ele o que ele faria, como que ele se sentiria. Gostoso, né? Entendeu? Então eu nunca me senti desamparado, entendeu? Por isso que acho que sempre foi muito fácil ser quem eu sou e tocar outras pessoas e fazer o que eu tenho vontade e deixar as coisas que eu gosto e abandonar tudo e começar de novo. Sabe, eu não tô muito preso nessa de quem eu sou de fato. Eu tô quem eu posso ser. Estou sendo, eu já tô sendo, entendeu? Estou sendo. Entendeu? E ser um homem feminino não afeta o meu lado feminino, sabe? Não atrapalha ser um homem feminino não atrapalha o meu lado masculino. E isso vai para vários outros âmbitos, né? Então, enfim, acho que entendendo um pouco como eu posso ser, né? Que a coisa foi fluindo e chegamos aqui, né? Falando sobre isso para todos vocês. Gente, maravilhoso. E como também viajar foi libertador, né? Todo ano eu dou um jeito de ir para o Nordeste. Porque lá é uma cultura totalmente diferente da nossa. E lá é livre. Lá é autêntico. Lá ninguém vai olhar se você é psicóloga, se você ganha bem ou não. Sabe, as pessoas te recebem com um sorriso, com calor, fora aquela coisa paradisíaca linda que nos abraça, o povo ali nos abraça de uma tal forma que você volta chorando, você volta decepcionado depois. Nossa, Então, mal-estar. Não tem como eu ficar. Uma hora eu vou ficar. E o quanto eu falo isso até para os meus pacientes, viagem para onde vocês quiserem, viagem, conheçam outras pessoas, conheçam outras culturas. Sai dessa redoma aqui, ó, dessa comunidade, dessa família, saia. Ai, porque eu tô sofrendo, porque eu paquero da adolescência que não... Sai, vai conhecer outros homens, vai conhecer outras pessoas. Perca as referências, né? Se perde. Se perde. Se desconstrói. Nossa, e faz tão bem. Sim, Pra tudo na nossa vida. E se você não se desconstrói, não tem espaço pro vinho novo. Tem. Você fica rodando que nem o peão lá da trem lá, do Jequiti. Você fica lá, que nem um tonto.
para! Nossa, eu vivi experiências magníficas na faculdade. A gente até teve um reencontro esse final de semana das meninas da República. E assim, ver o crescimento, né, e o que esse encontro com novas vivências fez quem somos hoje, né? E ainda faz. Porque a gente não perde, a gente que tem essa essência de querer mudança, de querer ser melhor, a gente sempre quer algo novo, né? Acho que a nossa geração, a grande maioria, tem uma inquietude, né? Assim, um fogo de, né? Doideira boa. Eu acho que é geralmente de pular do mundo que a gente veio pro mundo que a gente tá, né? Tipo assim, a gente não é do mundo que a gente veio, aquele mundo acabou, a gente tá no novo mundo. Eu acho que essa inquietude da nossa geração é justamente essa, né? De querer estar Quero conhecer esse atualizado. mundo, quero conhecer esse mundo aqui, né? E todas as possibilidades dentro desse mundo. Exatamente. Ô, Léo, nessa vivência sua, por exemplo, da faculdade, eu não me lembro muito de referência, assim, de relacionamento seu na época da escola. Eu lembro só de paquerinhas, de situações assim. Mas quando você entrou no universo, assim, de relacionamento, né? Pra sua família, pra você, né? Primeiro pra você, né? Como que foi, assim, a vivência de um relacionamento? Eu sei que tem casos específicos, mas, assim, a ideia de se relacionar por um período com homens, se existiu esse relacionamento um pouco mais longo com mulheres. Você sentiu o que nesse momento um pouco mais duradouro, assim, né? Tá. Nessa sua caminhada de descoberta. Tá. Foram várias oportunidades aí que eu tive. Então, assim, já tive momentos até de participar de momentos não monogâmicos, né? De ficadas mais despreocupadas com isso, né? Tipo, de me relacionar às vezes com um casal, de ser um ficante dos dois, entendeu? Já tiveram situações em que eu fiquei com mulheres e fiquei algumas vezes, mas eu nunca namorei com mulher para além da adolescência, aqueles momentos que era do tipo, vamos viver, vamos se reafirmar aqui também, pra ninguém ficar falando muito, sabe? E aí já na faculdade não, já foi mais uma coisa de vou experienciar realmente. Então eu vivi várias situações, né? E uma delas foi uma mais duradoura, que foi um relacionamento que eu tive pós-faculdade. Então eu já estava formado, já estava trabalhando, e aí eu me relacionei com um cara, vivemos um ano juntos. Foi um relacionamento bem conturbado, tá? Eu acho que isso, inclusive, é uma coisa que acontece meio que velado nos relacionamentos homoafetivos por serem dois homens, de às vezes haver agressão física, sabe? Isso não ser entendido como uma violência, né? Tipo, é coisa de homem. Ele tava nervoso. Mano, o problema é dele, não tem nada a ver com isso. Vamos olhar de uma forma bem grosseira mesmo. Coisa de bichinha. Entendeu? Eu passei uma situação dessa, de atravessar a rua e os caras me chamarem de bicha, de mão dada com meu namorado. Naquele momento eu senti um pequeno medo, mas como eu tava com alguém que eu amava, eu tava muito seguro. Do tipo, se a gente vai banhar, a gente vai banhar junto, se a gente vai bater, a gente vai bater junto, tá tudo bem, sabe? Entendi. Tipo, fala o que você quiser, babaca. Cresceu porque você tava em segurança com aquela pessoa. Exato. Independente de como era essa pessoa, mas eu me sinto segura naquele momento ali, né? Então, foram algumas nuances aí que eu vivi de relacionamento. E depois disso eu não quis mais me relacionar. Primeiro porque eu precisava curar as feridas que tinham sido abertas, né? Acho que foi assim, a coisa que mais me mudou depois da adolescência. Né? Foi o episódio que mais me mudou. Que mais me fez entender quem eu sou. Porque quando eu terminei, eu me sentia, tipo assim, a vítima. Né? Porque foi um relacionamento abusivo, eu passei por algumas sessões bem graves mesmo, assim. De inclusive ter medo de terminar, sabe? Do tipo, e se essa pessoa entrar na minha casa? Eu tinha esse medo, né? Então, E você sentiu esse medo e você tinha medo até de terminar. Mas agora eu vou realmente te interromper. Nesse seu relacionamento, essas agressões verbais que você passou, essas agressões físicas, né, morais, enfim. Alguém sabia? Então, eu acho que é uma coisa muito louca, porque tem pessoas que sabem, mas ninguém nunca sabe. Enquanto vítima, né, a gente nunca conta tudo, porque se a gente entende que se contar tudo, a pessoa nunca mais vai ser aceita. Você não quer isso, você quer que ela seja aceita com os defeitinhos dela, entendeu?
Porque, poxa, é tão difícil você poder se aceitar, se assumir, né? As pessoas se aceitarem. Você, né? Por exemplo, eu apresentei para os meus pais esse relacionamento, né? Meus pais conheceram a casa que eu morava e ele vivia lá, ele não morava comigo, mas ele vivia na casa comigo, né? Fizemos viagem juntos, estivemos nos 50 anos da minha avó, inclusive dormimos na casa dela, a convite dela. Ela falou, ó, toma aí depois vocês separados, na minha casa eles podem dormir junto. E fomos pra casa da avó dormir junto. A avó é maravilhosa. A avó sempre é maravilhosa. Sempre maravilhosa. A avó é a minha maior motivadora. E ela, enfim, ela é a avó. Eu sempre fico maquiado quando eu volto à avó. Mas... Aí você estava contando pra gente sobre esse momento, né, dessa descoberta do Leopoldo. Se alguém te ajudou, se alguém interferiu assim, na sua relação. Então, como eu não contava integralmente, né, por medo de não ser aceito mais ele, né, na casa das pessoas ou comigo, eu contava meio parcial, entendeu? Uhum. A única pessoa que vivenciava as minhas alterações de humor durante o dia, meu estado de euforia, meu estado de tristeza, quando as coisas aconteciam dentro do relacionamento, era minha sócia. Então, ela detestava ele. Era assim, ela tinha essa pessoa. Tinha uma aversão. Só que aí com ela eu não podia contar, porque ela não queria mais nem ouvir sobre ele, entendeu? Sim. Apesar dela estar ali comigo todo dia me ajudando, mas ela não podia mais confidenciar, porque ela vai, não sei o que está com ele. Ela te acolheu de outra forma, entendi. Da forma que dava também pra ela, Sim. né? Que também era uma pessoa que vivia um relacionamento abusivo e ela sabia que, tipo... É isso, é muito difícil, a pessoa tem que estar disposta a querer sair dele. Sim. E quando eu entendi isso, foi o ponto de mudança, né? Porque até então eu não tinha vivido nada de decepção, né? Assim, forte, né? Na adolescência eu tive amores platônicos, vivi coisas fugazes, assim, rápidas, e me apaixonei, desapaixonei, e tudo bem. Mas aí nesse momento teve essa grande mudança, né? Tipo, o que tá acontecendo comigo? Como que eu tô me submetendo a isso? Calma aí, onde que eu me perdi? Quem que eu sou? Aí eu voltei um pouco. Aí eu fui entendendo quem eu era, como eu estava dependente emocional, como eu precisava sozinho sair daquilo. Porque não adiantava eu falar para as outras pessoas, a não ser que eu fizesse terapia. Sim. Né? Pra poder ter um lance. E naquele momento eu achava que eu não precisava. Né? Olha. Erros tremendos. Eita, jovem, eu achava que era sempre. E aí... Mas aí fui saindo, fui dando conta, e aí fui finalizando os ciclos ali dentro do relacionamento. Então, por exemplo, se eu mandava mensagem sempre, eu já não mandava mais. Se eu mandava primeiro bom dia, eu já não mandava mais. Pra ir perdendo a pessoa aos poucos na forma como fosse confortável pra mim. Tirando esse vínculo. E aí a hora que eu senti segurança, falei, bom, agora a qualquer momento, qualquer coisa que ele fizer, é o estopim pra que eu largue. Então, assim, é só eu esperar que isso vai acontecer. E eu sentei como uma moça e esperei isso acontecer belíssimamente. Aconteceu com ruptura. Aí depois disso eu quis viver todas as possibilidades, né? Então eu não consegui viver outros relacionamentos, né, mais longos, mais duradouros, porque eu tava nessa. Então eu fiquei em Olímpia na pandemia, depois pós-pandemia fui viajar, e aí tava cada vez em um lugar. Fui pra praia, fui pra Serra Gaúcha, fiquei... Então não tinha como eu me prender. Eu até vivi... Né? Eu até vivi relações em que eu tinha ali mais de um encontro, não era tão casual, né? Tipo, tinha 3, 4, era uma coisa mais frequente. Mas assim, você gostou dessa experiência do Leopoldo no relacionamento? Assim, lógico que só assim, te dando a ideia do momento feliz, né? Você viveria, porque você falou que você tem um sonho de ser pai, né? Sim. E assim, tem várias formas, a gente acabou de falar, né? De você viver esse sonho de ser pai, né? Mas na idealização, né, dessa idealização de pai, com essa vivência desse relacionamento, a concepção de família pra você, como ela se forma? Então, muito louco isso, porque o meu sonho de ser pai não tá ligado necessariamente a ter outra pessoa, entendeu? Pode ser que eu tenha os meus filhos depois encontre uma pessoa, porque isso tá como prioridade. Entendeu? Por mais que eu tenha gostado. Não depositar no outro, eu quero ser pai, entendeu? Outras assim. Se você quiser me aceitar sendo pai desse ser humano, tamo junto, vamos lá. Ou também eu ficar nessa espera de só vou ser pai quando eu construir um relacionamento. Perfeito. Lógico, é muito mais fácil quando você tem pessoas que contribuem para que a criação dessa criança seja, né, uma criação com mais amparo, mas... Cara, vamos à realidade. Tem pessoas que criam
né? Filho sozinho aí dão conta super, mulheres que criam filhos incríveis e pessoas, E né? às vezes é até muito mais efetivo Do que não... do que aquele apoio que não apoia nada, que só atrapalha, né? Porque vamos combinar. Aquela entidade agressora. Não, porque assim, a gente tem, enfim, inúmeros casos, não só de heteronormativos, enfim, homoafetivos também, enfim, de pares, onde um dos pares se sobrecarrega e o outro, enfim, não faz nada. Mas enfim, esse não é o ponto, né? Léo, o assunto é muito gigante, mas antes da gente encerrar, a gente tem um quadro. Mas antes de falar desse quadro, eu queria pontuar que nós temos 20 mil coisas para falar com você, né? E eu vou aproveitar a fala do quadro para te dar abertura, além do quadro, para você colocar assuntos que você acha pertinente, principalmente sobre o amor. Né? Talvez falar sobre essa luta importante que você passou, nessa desconstrução desse relacionamento. E o quadro se chama Fala Mais Baixo. No Fala Mais Baixo, você traz pra gente, né, pro público que tá assistindo, pra nós aqui partilhar de algum grito que você segurou por muito tempo, uma fala que você gostaria de falar pra alguém, que eu precisava falar isso pra pessoas, né, me ouvirem, se posicionarem, né? Cada um de nós tem um Fala Mais Baixo, né? A gente escuta isso demais, diariamente. Eu acredito que vocês muito mais do que eu, mas assim, Sim. né? Devido Sua às voz é proporções. irritante, essa eu adoro. Mas esse A tua risada me irrita. Nossa, essa é maravilhosa. Porque é difícil uma mulher feliz, né? Eu acho que para as pessoas. Né? Felicidade É incomoda. a felicidade do. Gente Mas feliz não se incomoda com os outros, né? Uhum. Bom, então a frase que eu gostaria de gritar para o mundo é: seja quem você quiser ser. E se você no meio do caminho mudar de ideia, tá tudo bem. Se permita. A vida é uma só, não vai... Isso tudo faz parte da sua história, sabe? Então aproveite este caminho, construa dentro, né, nesse percurso. Não fique só passando pela vida, mas vá vivendo e vai experienciando e vai te agregando. E também se permite a sair de coisas, né? Porque é o que eu falei. O que a gente tem que fazer é se desapegar daquilo que a gente tem como certeza, que não é uma certeza às vezes nossa, né? E fluir no que pode vir a ser, né? Então se permitir. Então que a gente se permita, que a gente tenha aí oportunidades incríveis de ser quem a gente é, viver nossa sexualidade, viver os prazeres e seguir, ser feliz, né? Ser feliz, ser feliz. Amar. Amar. Que lindo, É o amor. Léo. Eu quase falei um palavrão aqui, gente. Porque é lindo. Eu quero, assim, esse primeiro encontro era o encontro pra você entender essa energia, que nós vamos querer você mais vezes aqui. E eu vivi com o maior amor e carinho, Porque com certeza. eu tenho certeza que a galera que tá assistindo aí, mas já acabou? Entendeu? Então nós vamos ter mais encontros Por com o favor. Leopoldo. Porque pouquíssimo tempo pra gente. Sim. Pra gente. Pra A gente. gente é too much. Too Não, much. isso aqui, ó, é pra acabar aqui e estender lá pro bar. Entendeu? 3 horas da manhã. Eu vou comer os brigadeiros. Eu não bebo bebida alcoólica, então a minha parte vai doce, a minha glicose. Léo, Arrasou. foi uma honra. Muito obrigada. Assim, foi um presente, né, Jaque? Foi um prazer, foi maravilhoso, foi de uma potência, de uma energia, né? Se alguém pudesse sentir a energia que flui isso aqui, dá vontade de você sair lá na calçada e gritar, e no outro dia você acordar, nossa, agora eu vou lá assim, foi bater o poderoso. mundo. Sabe, deixar todas as minhas certezas pra trás. Eu acho que o mais legal é isso, sabe? Da gente não se prender ao que ficou, Aham. sabe? Se prende ao que você tá construindo. Uhum. Onde você quer chegar? Se prende nisso. O que foi, Já foi. já foi. Então esse programa já foi, daqui a pouco a gente faz outro. Entendeu? Exatamente. Então, gente, nem vou dar tchau. É um até logo. Até logo.